Olá, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Onércio Mertina, seu professor neste canal. Bom, pessoal, para este vídeo temos a matemática financeira. Neste vídeo iremos abordar assuntos que têm a ver com capitalizações, ok? Então, iremos ver as capitalizações simples e capitalização composta. Então, fica ligadinho aí até o final do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e clicar no like caso tenha gostado do vídeo, pois cada like seu é muito fundamental. Dizer que iremos abordar aqui, como antes já havia abordado, que vamos falar aqui da capitalização simples e composta. Neste caso, iremos ver como calcularmos os juros compostos e os juros simples. Eu trago aqui comigo as fórmulas e as suas interpretações. Neste caso, temos a fórmula básica de juros compostos, que é montante igual a capital, entre parênteses, né? Multiplicamos 1 mais I, que é a taxa de juros, elevado a N, que é o tempo de capitalização. Então, versus a fórmula básica de juros simples, que é exatamente montante igual a capital, entre parênteses, 1 mais N vezes I. Bom, eu espero que até aqui tenham percebido. Agora, este montante, qual é outro nome ou qual é outra designação que pode ter? Montante é o mesmo que future value, ok? Que é valor futuro, não é? Então, aquilo que nós pretendemos ter, por exemplo, eu empresto o meu valor, eu espero receber este valor mais juros. Então, esse é o processo de capitalização. Então, capital é aquilo que eu tenho no momento, ou é aquilo que eu faço empréstimo, né? Então, que é present value, que é o valor presente, ok? Então, tal como antes tinha dito, I é a taxa de juros, N é o tempo. É importante que o tempo de capitalização tem que estar sempre de acordo com a taxa de juros. Então, se é a taxa de tantos por cento ao ano, então o tempo também tem que estar em anos. É uma coisa muito importante. Então, a capitalização pode ser diária, mensal, anual, trimestral, semestral. Então, dependendo daquilo que são os acordos. Mas para cá eu trago-vos uma legenda, não é? Trago-vos uma legenda ou alguns conceitos também básicos, que o montante é a soma do capital e juros. Tal como eu estava a dizer, eu tenho certo capital comigo e eu pretendo fazer empréstimos. Embora eu não saiba antes se vou usar juros compostos ou simples, mas a verdade é que eu espero, não é, no fim do período, o meu capital, não é, que eu emprestei, mais juros. Por exemplo, eu emprestei 10 mil meticais, não é? Então, na hora de receber, eu recebo 13 mil meticais. Então, montante, que é aquilo que eu espero receber, são 13 mil meticais, que corresponde aos 10 mil meticais que eu dei à pessoa e os 3 mil acrescentado dos 10 que eu emprestei. Então, isso é o montante. Se formos a olhar, talvez, a parte de negócio, diríamos que são lucros, não é? Aquilo que nós investimos e aquilo que nós lucramos, não é? É isso. Então, vamos aos juros. São calculados ao final de cada período de capitalização, instante em que são pagos ou recebidos ou integrados ao capital. Então, tal como estava a dizer,
é preciso que olhemos aquilo que são a periodicidade, neste caso. Não é? Se a taxa é ao mês, significa que temos que determinar uma certa percentagem correspondente ao mês. Se é em cada 3 meses, se é em cada 6 meses ou anual. Então, sempre os juros são pagos em cada final deste período que nós estabelecemos. Então, de forma já resumida, aquilo que eu estava aqui em abordagem, que os períodos são definidos e, portanto, finitos, pois nunca vais emprestar um valor que não tem um período de término, não é? É preciso que haja um período de término. Tal como vínhamos abordando antes, pode ser por ano, mês, dia, ou dependendo daquilo que são os vossos acordos e são as vossas condições, ok? Então, e importa referir que para toda teoria enfatizar-se ou ter a certeza que realmente eu percebi, há necessidade que resolvemos alguns exercícios práticos e concretos. Então eu trago aqui um problema simples que tem a ver com aquilo que nós aprendemos nesta base teórica. Informar que é uma aula meramente básica, então havendo alguma necessidade, pois sabemos que essa área de matemática financeira é muito vasta e de conteúdos muito interessantes. Então é só simplesmente clicar aí nos comentários a solicitar ou a pedir algum conteúdo que possa passar neste canal. Importa referir ainda e frisar que não se esqueça de compartilhar estes vídeos, clicar o seu like, pois é muito importante, e subscrever-se no canal. Então, vamos ao problema. Então, este é o problema que eu preparei para podermos consolidar aquilo que antes vimos. Bom, esse é um problema relativamente simples, não tem muitos detalhes, penso eu. Então, é muito mesmo mais para nós trazermos aqui à tona aquilo que são aqueles conceitos que antes abordamos. De referir que é preciso identificar, não é? Para podermos resolver qualquer que seja um problema, é preciso que nós identifiquemos o que nós temos, não é? O que nós não temos, que mais precisamos, e como encontrar o que nós precisamos. Eu costumo dizer que são os 3 pontos fundamentais. Agora, nós vamos fazer a extração aqui, em poucas palavras, dos dados, não é? Daquilo que nós temos e o que nós precisamos, ok? O problema diz-nos o seguinte: Mertina é recém-graduado pela Universidade SAVE, ok? Ele tem disponível uma quantia de 120 mil meticais. Ele tem disponível, ok? Então, nós estamos a falar de exatamente do capital, ok? Então, temos aqui que ele tem um capital de 120 meticais, ok? 120 mil meticais, ao qual não é suficiente para implementar o negócio por ele desenhado, ok? Mertina acha que se aplicar hoje o valor que tem, poderá conseguir o valor pretendido volvidos 10 meses. Qual é o período? São 10 meses. Então, um período de 10 meses é que vai conseguir solucionar o problema que ele pretende, né? Para o efeito, ele dá por emprestado a quantia disponível ao seu irmão Antônio, ok? Antônio, ele vai ter esse valor, eu vou lhe emprestar esse valor, não é? Sabendo que o negócio do professor Mertina
está orçado em 161.270 meticais, ok? Esse orçamento. E é aquilo que ele acha que pode ganhar durante esse período, ok? Então, significa que esse é o montante, 161.270 meticais, ok? Diga qual foi a taxa mensal aplicada pelo professor com vista a conseguir este valor se a capitalização for em regime de, a linha A, juros compostos. Então, quer-se saber a taxa que foi aplicada numa situação em que temos juros simples. Ok, então nós vamos resolver numa primeira fase a linha A, que pretende se saber da taxa. Não sei se até aqui puderam perceber realmente a extração dos dados, porque é importante isso, é muito importante mesmo. Então, essa taxa estará também ao mês, geralmente é AM, né? Costuma vir assim, AM, ao mês, não é? Então, taxa ao mês. Agora, vamos ir aquilo que são as nossas fórmulas que nós deixamos anteriormente, né? Vimos que se nós queremos o que relaciona montante, capital e o número de meses e a taxa, esta fórmula para juros simples, né? Então, temos aqui que o nosso montante vai ser igual a capital 1 mais N vezes I. Então, nós aqui como queremos o quê? Queremos, é importante que também podemos dizer isso, podemos colocar assim, como sendo future value igual a quê? A present value, né? Às vezes já onde encontrar a fórmula escrita dessa maneira. Não se assustem, né? Não se assustem. É simplesmente aquilo que nós vimos lá. Não é? Então, se nós quisermos aqui a taxa, vamos fazer o quê? Future value, né, sobre present value igual a quê? A 1 mais N vezes I. Não é? Então, trocando isso, né? Ficamos com 1 mais N vezes G, que é igual a quê? A future value sobre present value, ou valor presente sobre valor futuro, né? Então, o N, neste caso, I, vai ser igual a quê? A FV, né? Sobre PV. Então, aqui fica menos 1, não é? Então, o N, desculpa, terá que dividir tudo isto, né? Então, nós podemos até numa primeira fase calcularmos assim, né? Então, calculando assim, N são 10 meses. Então, 10 I vai ser igual a... desculpa. Aqui é 161, né? Montante, neste caso, teremos o montante que é 161 270, né? Sobre 120 mil menos unidade, ok? Então, 10 e vai ser igual. Então, aqui eu vou realizar esses pequenos cálculos, né? Então, para mim aqui sai primeiro temos que resolver este quociente aqui. Então, sai exatamente 1,3439. Bom, podemos parar por aqui, né? 3439. Então, menos 1. Então, 10 e será igual. Isto menos 1, né? Fica exatamente 0. 0,34,
né? Então, o I será exatamente 0,34, né? 39. Então, fazendo isso, temos exatamente 0,03439. Então, se nós multiplicarmos, não é, por 100, sabemos que desloca 2 unidades. Então, fica uma unidade, 2 unidades, então 3,439% ao mês. Então, essa seria a percentagem que o professor Mertina iria aplicar para que consiga ter este valor no regime de juros simples, ok? Então, agora vamos aos juros compostos, não é? Aos juros compostos. Então, os dados continuam sendo os mesmos, apenas nós vamos alterar aquilo que é a fórmula aqui, não é? Então, nós sabemos que para os juros compostos, né, o montante vai ser igual a quê? A capital, não é? 1 mais I elevado a N, não é isso? Então, é mais ou menos isso. Então, neste caso, também precisamos conhecer aquilo que é a taxa, não é? Então, precisamos conhecer aquilo que é a taxa. Então, faremos assim, o 1 mais I elevado a N igual a quê? A M sobre C, né? Montante sobre o capital. Então, nós podemos, numa primeira fase, né, substituirmos aqui, ou para termos uma ideia, né, ou passarmos este N aqui para o outro lado, né, havendo necessidade, pois aqui é só passarmos isso para o índice. Mas ok, numa primeira fase, nós podemos colocar aqui, não é, o 1 mais I, não é, elevado a 10, já estamos a substituir. Tal como dizia, né, os dados são exatamente os mesmos. M é exatamente 161.270 dividido por 120.000, não é? Então, já vimos anteriormente aqui, esse resultado deu-nos exatamente 1, então, teremos aqui 1 mais I, que é a taxa, elevado a 10, igual a 1,3439, ok? Então, o que é que faremos aqui? Faremos o seguinte, colocaremos aqui, lembram daquilo que vocês têm quando é elevado a 2 aqui passa a ser raiz quadrada, né? Então, aqui podemos colocar como sendo 1 mais I igual a raiz de índice 10 de 1,3439, não é? Então, em algum momento é preciso usarmos aqui uma máquina científica, se não logaritmizarmos. Mas também poderíamos sim logaritmizarmos, mas também podemos usar este aspecto de índice. Então, resolvendo isto, então temos como resultado aqui 1,029987, né? Então, faremos o seguinte, a taxa aqui vai ser igual a 1,0299987 menos 1, não é? Este 1 aqui. Então, a taxa vai ser igual a quê? Ficamos com 0,0299987. Percentual seria 2,9, só deslocarmos aqui 9,987% ao mês. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje que falava exatamente de juros compostos, juros simples. Então, te aguardo nos próximos vídeos e não se esqueça
clica o sininho de notificações caso tenha gostado. Aqui poderíamos também colocarmos alguns outros exercícios, por exemplo, quais foram exatamente os juros, não é? É só usar esta fórmula aqui, porque aqui a pergunta poderia ser no final, usando no final, né? Quanto é que teve de juros? Era só pegar o montante, que é o 161.270 menos 120, aí ia conseguir ter os juros. Então, até a próxima.